Olá pessoal, eu vou falar um pouco aqui sobre as lesões tendinosas. É uma aula bastante resumida que eu fiz direcionada para os residentes no R3 da ortopedia. Então, o que é o mais importante para saber? Vamos começar falando dos tendões extensores. A gente tem então essa anatomia fundamental, que são os 6 túneis sob o retináculo extensor. Vocês já estão careca de saber isso, né? Gosto de chamar a atenção que o terceiro túnel, ele é onde a gente tem o tubérculo de Lister, e que o segundo e o quinto dedo, eles possuem os extensores próprios, como mostra aí na imagem, e eles são mais ulnar do que o extensor comum. A inervação de todo o mecanismo extensor é pelo nervo radial, exceto das interfalangianas, né? Então fica fácil de gravar. E um detalhe interessante é que apenas o braco radial e o extensor radial longo do carpo que são inervados pelo radial propriamente dito. Todos esses outros abaixo são inervados pelo nervo interósseo posterior, que em última análise não deixa de ser o radial, né? O ramo do radial. Então o quadro clínico de lesão tendinosa, ele pode ser lesão fechada, né, como dedo de martelo, lesões cortocontusas, estas são bastante comuns também. No exame clínico, eu gosto sempre de chamar a atenção desse efeito de tenodese. É fundamental a compreensão deste teste. No final da aula eu vou falar mais em detalhes sobre ele. Aqui algumas imagens, né, de ruptura do mecanismo extensor. Então o diagnóstico é basicamente clínico. A gente vai fazer exames de imagem quando houver alguma suspeita de fratura ou avulsão. E em caso de dúvidas, a gente pode lançar a mão também do ultrassom e da ressonância magnética. A classificação utilizada para lesões de tendão extensor é a de Verdun, que é dividida em zonas. Então ela é bem tranquila. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ímpares são as articulares e as pares diafisárias. Eu vou chamar a atenção de algumas zonas que são mais importantes. Zona 1, que é o extensor terminal do dedo em martelo, aqui mostrando a imagem com queda do mecanismo extensor. A classificação mais utilizada é de Albertoni, que vai dividir em tendinosa pura, quando não tem fratura, né? Ou fratura avulsão, quando o fragmento é pequeno, ou uma fratura da base, quando esse fragmento é mais de 30% da articulação aqui. E o D é da criança, deslocamento epifisário. Além disso, tem uma subdivisão que é 1 e 2, sendo 1 menor que 30 graus de queda, né, uma queda mais sutil, e o 2 uma queda maior. Quando é fratura, se tem subluxação, a gente considera 2 também, no tipo C. Há uma questão de 2008, o dedo e martelo que apresenta flexão da articulação maior que 30 graus deve-se à lesão. Então, a resposta é a letra C, o ligamento retinacular de Landsmeer. O que é isso? Uma lesão de dedo e martelo que tem uma queda muito grande, além da lesão do tendão extensor, é provável que tenha havido lesão de outras estruturas em voltas, como a cápsula e esse ligamento de Landsmeer. Tratamento pode ser feito a mobilização com extensão, tala dorsal ou tala volar, em torno de 6 a 8 semanas, ou a fixação com fio de Kirchner. Como complicações, a gente tem as lesões de pele, que são bastante frequentes, maceração quando entra umidade, uma limitação da extensão final, isso ocorre por cicatrização alongada do tendão, rigidez, que pode ocorrer também, e uma complicação que não é tão comum, mas ela é mais difícil de tratar, que é o pescoço de cisne, sua neck. O que é isso? Isso vocês vão observar que é o inverso da botoeira. É uma flexão da interfalangiana distal com uma hiperextensão da interfalangiana proximal. E aqui o esquema mostrando. Ó. Mais uma imagem. Flexão da interfalangiana por mecanismo compensatório, hiperestende essa aqui. Para tratamento de dedo em martelo crônico, né, mais de 6 semanas, a gente tem a técnica de dermotenocapsulodese de Brooks-Graner. Vai retirar uma elipse, uma cunha, plano total,
suturar e colocar um fio de Kirchner para cicatrização. Agora, partindo já para a zona 3. Zona 3 é da região interfalangiana proximal, que é a botoeira, né? Aqui mostrando, ao contrário do Sonec, uma flexão, hiperflexão aqui e uma extensão da distal. Para ocorrer a botoeira, é necessário que ocorra a luxação das bandeletas laterais. Então vamos lá. Rompeu o mecanismo extensor. Ainda a gente não tem a botoeira. Com o tempo, vai havendo estiramento das estruturas, as bandeletas laterais vão subluxar para volar, e aí sim que vai formar a botoeira. Por isso que é uma lesão muito subdiagnosticada no PA. É difícil de fazer o diagnóstico no princípio, porque o paciente não chega com a deformidade clássica. Às vezes ele até mantém a extensão preservada e com o tempo vai desenvolver essa lesão. O tratamento pode ser feito conservador, imobilizando a interfalangina proximal com a distal livre, ou o cirúrgico. Uma questão do TAR de 2015. Na deformidade em botoeira, a imobilização deve manter a interfalangiana em extensão e a interfalangiana, uma questão bastante fácil, né? A resposta é livre. A gente viu na imagem aqui, ó. A interfalangiana distal tem que ficar livre, que isso favorece a cicatrização. Então, partindo para a zona 5 agora, eu estou pulando as zonas pares que são menos comuns e menos complicadas. Zona 5 é a região da mordedura humana, região que muitas vezes ocorre lesão por soco na boca, e aonde nós temos essa estrutura que chamamos de banda sagital. É uma questão bastante tranquila, essa que eu vou discutir no final com vocês também. Banda sagital é uma história interessante que um residente recentemente me perguntou o que é banda sagital. Eu falei, você não sabe o que é banda sagital? Aí ele me falou assim, não, eu sei o que é banda Sagitários, que é uma banda de forró muito boa lá no Nordeste. É cada uma que a gente tem que ouvir, né? Aí, ó, banda sagital caiu em 2015, 2011, então tem que saber o que é essa estrutura. Então, revisando os ligamentos aqui, a gente tem o retinacular oblíquo de Landesmeier, da interfalangiana distal. A gente tem o triangular, que é o que precisa estirar para a bandeleta luxar na botoeira. E temos aqui a banda sagital, que é a estrutura responsável por o tendão no centro, ela estabiliza o tendão extensor em cima do metacarpo, centraliza ele. Aqui é uma imagem mostrando uma lesão da banda sagital e uma subluxação do tendão extensor. Zona 6, diafisária, melhor prognóstico, já é possível fazer um Kessler, o tendão já é mais grosso aí. É uma região que temos já as junturas ou conexões intertendíneas, isso vai prevenir o encurtamento. O tratamento pode ser desde nenhuma abordagem, se tiver sem déficit funcional, passando por termorrafio convencional até o enxerto tendíneo se necessário. Zona 7, essa zona é um pouco mais complicada, por quê? Porque é onde a gente já tem o túnel de novo. Então é um local de muitas aderências e aqui pode ocorrer grandes retrações para o antebraço. Então, de extensores de uma forma bastante resumida, foi isso que eu selecionei de mais importante. Agora vamos para os tendões flexores. Quadro clínico similar, a gente vai fazer o efeito tenodese, lembrando que o feixe neurovascular está mais associado aos flexores, então mais atenção aqui. Aqui a gente vê na imagem uma quebra da cascata de progressão. Em caso de lesão parcial, o paciente pode chegar com a clínica de dor ou engatilhamento. E a classificação também utilizamos a classificação de Verdun. Essa classificação de Led-Parker, ela é uma lesão relativamente rara, mas ela é interessante que ela vai quantificar o grau de retração do tendão para lesões fechadas. Então no tipo 1 ele retrai bastante, a proximal a pulinha 1, o 2 intermediário, o 3 é uma retração mínima, bem próximo da desinserção. Então voltando agora para a classificação de Verdun, zonas de Verdun. Pulia 1
é onde a gente tem um tendão só. Coloquei em vermelho aqui, ó. Só o flexor profundo. Onde começa o flexor superficial, onde tem dois tendões, é a zona 2. Isso compreende a zona de ninguém, que é a zona onde a gente está tudo muito próximo, né? As polias, todo o túnel ortofibroso, uma região de muita aderência. Ela vem então da A1 até a inserção do flexor superficial. A zona 1, que é interessante saber, quando o coto distal é menor que 1 centímetro, é difícil de fazer a sutura, a gente tem que lançar a mão de reinserção ou pull-out. Quando é maior de 1 centímetro, sutura. Zona 2, que é a zona de ninguém, como eu mostrei naquela imagem, né, compreende todo o túnel osteofibroso praticamente, e é onde se encontram as polias A2 e A4, que são as polias diafisárias, que são indispensáveis para o mecanismo flexor, e sem as quais a gente pode ter o que chamamos de efeito corda de arco. Eu vou falar mais disso também no final da aula, que é algo muito importante de se compreender. Zona 2, então, reforçando, né, onde temos as polias, A2 e A4 são as mais importantes. Aqui uma breve explicação do que é a corda de arco. O tendão aqui passando normalmente pelas polias, mecanismo íntegro. Aqui ele perde eficiência mecânica, olha só. Rompeu, forma uma corda de arco, perde força e perde essa excursão do dedo. O tratamento é a sutura. O clássico utilizado é a sutura do cerne, mais a epitendina, para melhor afrontamento. Na imensa maioria das vezes é necessário fazer o prolongamento, que a gente utiliza as incisões de Brunner. O que é isso? É um princípio da cirurgia da mão, né? Jamais cruzar uma prega de flexão transversalmente. Então, faz o zigue-zague ou corta em cima da prega, prolongando. Aqui mostrando a sutura de Kessler modificado, entrando pela luz, faz o loop. E aqui, que é bastante similar, que é a de Bunel, modificada também. Chuleio, que é a sutura epitendinosa, que além de afrontar melhor o tendão, vai contribuir para a resistência também. E existem outros pontos, né? Cracol, Pulver-Taft, que é utilizado para tendões de espessura diferente, quando vai fazer algum enxerto. Aqui, ó, em questão do taro, tendões de diâmetro diferente, técnica Pulver-Taft. Pós-operatório, como que é feito? Quanto antes a gente começar a ADM passiva, menor aderências. Então, o ideal é que comece a reabilitação bastante precoce, porém protegendo a ADM ativa. Exercício com força só a partir de 10 semanas e o retorno pleno 4 a 6 meses. Tem vários protocolos, Duran, Kleinert, mas todos eles o objetivo é esse: reabilitar mais precoce, prevenir aderência e manter a função. Como complicações, aderências, efeito quadriga, efeito lumbrical plus, infecções e rerupturas. Chamar um pouquinho a atenção desse quadriga. O que é isso? O músculo, os músculos flexor profundo, principalmente, ele funciona como um músculo único, é um sincício que a gente chama. Então, de todos os dedos, eles estão interligados. Então, isso é uma analogia aos cavalos da Roma antiga, que era a charrete era puxada por 4. Se um caísse, caía todos, atrapalhava todo o mecanismo. E o mesmo acontece com o dedo. Uma alteração em um dedo pode prejudicar os outros. Isso já foi cobrado em 2010. O efeito quadriga ocorre se houver, a resposta era excessiva tensão no enxerto. Então, para finalizar aqui, eu vou chamar a atenção selecionei 10 conceitos chaves para o entendimento dos tendões flexores. Então, primeiro, essa anatomia dos 6 túneis, tem que saber de cor saltear, de trás para frente. É referência para acesso, é referência para portal de artroscopia, isso tem que estar dominado. As polias têm um papel fundamental no entendimento do tendão flexor e do extensor também, porque elas são importantes para a eficiência mecânica e, ao mesmo tempo, a ausência delas vai levar, como eu falei, corda de arco, e pós-operatório em região de polia tende a aderir mais, né, pela proximidade com o tendão.
As vínculas, que são estruturas de nutrição do tendão. O tendão é uma estrutura relativamente baixa circulação sanguínea. Ele é nutrido pelo peritendão e pelas vínculas. As estruturas banda sagital, ligamentos triangular e ligamento retinacular também são estruturas muito importantes para o conhecimento. O fenômeno de corda de arco, como eu falei, é fundamental compreender que sem as polias isso pode acontecer e é de prejuízo funcional para o paciente. O pescoço de cisne, que é uma complicação do dedo em martelo, que é uma deformidade ao contrário da botoeira, né, em relação à flexão e hiperextensão. O efeito quadriga, que a gente acabou de falar. E compreender toda essa questão das aderências do tendão, que a função da mão ela precisa de deslizamento. Então, basicamente, o tratamento visa lutar contra essa aderência. Chamar a atenção aqui para algo que eu vejo que os residentes às vezes têm uma dificuldade de compreender. O exame físico do flexor profundo ele é muito direto e intuitivo, né? Você vai segurar aqui e vai fazer. O flexor superficial ele exige um raciocínio que eu considero complexo. Então, revisem, tem uma outra aula minha já que eu vou deixar na descrição, como é que faz esse exame. É fundamental compreender como se examina, por que se examina dessa forma o flexor superficial. E também compreender o efeito tenodese, que ele faz parte do exame físico da mão, e ele é chave até para a gente avaliar a tensão da sutura e ver se está funcionante em pacientes que às vezes não colaboram. Então é isso, eu estou deixando essa aula disponível nesse site www.ortopediamão.com.br e desejo uma boa prova a todos.